Hoje eu quero começar de uma maneira um pouco diferente com vocês. Eu quero trazer para vocês algumas manchetes de um jornal que a gente vê no nosso dia a dia. O jornal é fictício, mas as notícias são verdadeiras. E um esquema com a mãe, jovem rouba a herança do irmão e foge de casa. Uma segunda manchete. Homem comete assassinato num beco e foge do país. Após cometer importunação sexual, político planeja um assassinato para ficar com a mulher assediada. Em um ataque de fúria, homem corta a orelha de um outro homem com uma espada. E a última notícia: homem que viajava o país cometendo intolerância religiosa e agredindo pessoas fica cego. Parece o Cidade Alerta, né? Parece o programa do Datena. Ou aquele jornal que é distribuído domingo de manhã aqui na Praça Ari Coelho, né? Que a gente dizia que você torcia ele e escorria sangue. Mas, na verdade, todas essas manchetes são da Bíblia. Todas essas notícias que eu trouxe para vocês estão na palavra de Deus. E sabe o que mais? Todas essas histórias são de pessoas, de homens que provavelmente você admira e se inspira. Porque eu estou falando de Jacó, de Moisés, de Davi, do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Todos esses homens têm duas coisas em comum. A primeira, todos eles têm um passado terrível. Todos eles cometeram pecados na sua vida. E não só pecados, como a gente viu, cometeram crimes terríveis. Roubos, assassinatos, agressões, violências de todas as formas. Mas a segunda coisa que eles têm em comum e que é mais importante para nós é que todos eles receberam o perdão e tiveram as suas vidas transformadas. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Jesus que atua ainda hoje. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Jesus para cada um de nós. Perdão e transformação de vida. A história que o João leu para a gente é mais uma prova disso. É mais uma prova que Jesus quer perdoar e transformar vidas. A nossa história começa com Jesus jantando na casa de um fariseu. Olha comigo novamente o versículo 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Então, imagina a cena. Fariseu, normalmente um homem rico, um homem que dizia fazer a vontade de Deus, convida Jesus Cristo para um jantar. E Jesus está assentado na mesa, jantando, quando de repente uma mulher entra naquela casa, chega aos pés de Jesus, interrompe aquele jantar. A gente não sabe o nome dessa mulher. A gente sabe a fama dessa mulher. Qual que é o nome que é dado para essa mulher? Pecadora. É isso que a gente sabe da história dessa mulher até este momento. O pecado não é descrito, mas muito provavelmente
pela postura do fariseu, é um pecado de prostituição, que ela carregava no passado dela. Mas o que a gente sabe é que quando essa mulher sabe da notícia de Jesus Cristo, ela pega aquilo que ela tem de mais valioso e ela vai ao encontro de Jesus. E ela chega aos pés de Jesus, chorando tão fortemente que as lágrimas são suficientes para lavar os pés de Jesus. E ela vai secar os pés de Jesus com seus cabelos, ela vai beijar aqueles pés que passou por uma estrada de terra e ela vai ungir Jesus Cristo. Essa é a mulher da história. Aquela que se joga aos pés de Jesus em lágrimas e dando um presente valioso para Jesus. Do outro lado, nós temos o fariseu, o homem de Deus, o homem que fazia a vontade de Deus. E o que ele está fazendo nesse momento? Julgando a mulher, condenando a mulher, mas não só julgando a mulher. O fariseu está julgando Jesus Cristo. Como que um profeta aceita ser tocado por uma mulher pecadora? Ou ele não é profeta, porque ele não sabe a história da mulher, ou ele sabe a história da mulher, a fama da mulher, e ele não liga. Então ele não pode ser um homem bom. Nós temos de um lado a mulher que se joga aos pés de Jesus. Nós temos do outro lado o fariseu, que apenas está julgando Jesus Cristo e aquela mulher. E Jesus vai aproveitar essa cena para ensinar algumas lições para aquele fariseu. Mas não só isso. Jesus Cristo quer usar essa cena para nos ensinar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Enquanto o fariseu julgava, Jesus Cristo estava vendo o amor daquela mulher. Olha comigo o versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Versículo 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. O fariseu, a primeira coisa que ele faz é julgar. O fariseu teve pressa em julgar aquela mulher. É uma pecadora. O fariseu está olhando para o passado dela, está olhando para os erros dela, está olhando para a fama que aquela mulher carregava. Para o fariseu, aquela mulher não era digna nem de estar naquela casa, e de muito mais estar na presença dele, porque o fariseu se considera um homem santo, sem erros, sem pecados. Enquanto aquela mulher pecadora não podia nem estar perto dela. E ao fazer isso, Jesus também, aceitar isso, Jesus não era um homem bom, não era um homem da vontade de Deus. Então, enquanto o fariseu julgava Jesus Cristo e julgava aquela mulher, o que Jesus está fazendo? Jesus estava enxergando o gesto de amor daquela mulher. E é claro que Jesus sabia todo o passado daquela mulher. É claro que Jesus sabia todos os pecados que aquela mulher tinha cometido. Assim como Jesus sabe os meus pecados, assim como Jesus sabe os seus pecados que você tem cometido, que você já cometeu. Só que, ao contrário do fariseu, Jesus não olha só para os nossos pecados. Porque se Jesus olhasse só para os nossos pecados, todos nós estaríamos condenados. Mas o que Jesus está vendo naquela mulher é que aquela mulher estava buscando estar na presença de Jesus Cristo. Aquela mulher buscou de todas as formas, invadiu uma casa para estar na presença de Jesus Cristo. O que Jesus está vendo é o arrependimento daquela mulher.
Jesus está olhando para aquelas lágrimas, daquele choro de tristeza, aquele choro de arrependimento verdadeiro que aquela mulher derramou aos pés dele. O que Jesus está vendo é o amor que levou aquela mulher a sacrificar o que ela tinha de mais precioso, aquele vaso com aquele perfume ungindo a cabeça de Jesus Cristo. É isso que Jesus está olhando. Jesus está olhando a busca por ele, Jesus está olhando o arrependimento causado naquela mulher. Jesus está olhando para aquele amor que levou aquela mulher a sacrificar o que tinha de mais valioso por Jesus Cristo. Jesus sabe todo o nosso passado. Jesus sabe todos os pecados que nós cometemos durante a nossa vida. Mas o que Jesus está mais olhando na sua vida é a sua fé, é a sua busca por estar na presença dele, é o seu arrependimento, é o seu desejo de mudar de vida, é o seu amor por ele, pela palavra de Deus. Esse é o olhar principal de Jesus para a nossa vida. A nossa fé, o nosso arrependimento, o nosso desejo de mudar de vida e o nosso amor a Deus, que nos faz buscar obedecer aos mandamentos de Deus em cada momento da nossa vida. Esse é o primeiro olhar de Jesus. Enquanto o fariseu se considerava superior, Jesus estava olhando as atitudes. Olha comigo, versículo 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, o fariseu: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não me ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A gente precisa lembrar que 2000 anos atrás, e lá em Israel, a realidade era totalmente diferente da nossa. 2000 anos atrás, as estradas eram de terras, né? Israel é um país que fica numa região desértica, então era um lugar de muita poeira. Então, qual que era a tradição quando você convidava alguém para sua casa? Primeiro você cumprimentava aquela pessoa com um beijo, com um gesto de carinho. Em seguida você oferecia uma bacia com água e uma toalha para que aquela pessoa pudesse lavar seus pés, tirar a poeira que estava naquele pé que incomoda. Acho que todo mundo já teve um dia que está sujo e tudo que você quer é chegar em casa e tomar um banho. Então o sentimento de Jesus era chegar e querer lavar os pés, tirar a poeira que tanto incomodava. E uma outra tradição um pouco menos comum era de você providenciar um óleo para a visita, para ela poder se ungir, para ela poder se lavar e ficar com um cheiro melhor. O que Jesus está falando, que o fariseu, que se considerava um homem tão bom, que se considerava um homem santo, que se considerava superior àquela mulher, não fez o básico do que a educação pedia. Ele não fez aquilo que era obrigatório, mais educado possível quando você recebia uma visita. Então um homem tão bom, um homem tão superior, não fez o básico do que a educação pedia. Mas aquela mulher pecadora fez muito mais, foi muito além do que a educação exigia. Porque como cantamos mais cedo, ela se humilha aos pés de Jesus. E ela lava com as lágrimas aqueles pés sujos de poeira. E ela enxuga com os cabelos aqueles pés sujos de poeira. E ela beija, não o rosto, mas aqueles pés que acabaram de vir da poeira. E ela se sacrifica por Jesus Cristo. Ela pega aquilo que ela tinha de mais valioso e derrama na cabeça de Jesus Cristo.
Um erro muito comum, infelizmente, dentro do meio cristão, é que muitas vezes a gente age como o fariseu. A gente tem pressa em julgar os outros. A gente tem pressa em condenar os outros. E a gente não faz o básico do que um cristão deveria fazer, que é demonstrar o amor pelo próximo, que é demonstrar o amor de Jesus Cristo pelo próximo. Jesus olha para as nossas atitudes e não para os nossos títulos. Não basta a gente se dizer cristão. Não é isso que Jesus está olhando. Não é a bio do Instagram, eu sou cristão. Não é isso que Jesus está olhando. Jesus está olhando para as nossas atitudes. Jesus está olhando para os nossos pensamentos, para as nossas ações práticas no dia a dia. O fariseu fez tudo em pensamento, ele se dizia o bom, mas as atitudes dele não revelavam que ele era um servo de Deus. E aquela mulher que tinha uma fama tão ruim, ela demonstrou na prática o que é servir a Jesus Cristo. O que Jesus está olhando não é o nosso título de cristão, mas o que Jesus está olhando é quem realmente ama a Jesus Cristo. Quem realmente se arrependeu dos seus pecados. Quem realmente entregou a vida a Jesus Cristo. Quem realmente tem Jesus como Senhor e Salvador na vida, no dia a dia, na prática. Quem se sacrifica por Jesus diariamente. Quem de fato ama ao próximo como a si mesmo. É isso que Jesus está olhando na vida de cada um de nós. Jesus está olhando as nossas atitudes. Então, meus irmãos, não tenha pressa em julgar os outros. Não tenha pressa em condenar os outros. Mas que a nossa pressa seja em olhar para a nossa própria vida. Que a nossa pressa seja em olhar para as nossas próprias atitudes. Para aquilo que nós fazemos. E que o nosso pensamento seja o que eu preciso mudar para agradar a Jesus Cristo. O que eu preciso fazer para cumprir a vontade de Deus. Jesus está olhando se nós de fato mudamos de vida. Se nós de fato tivemos a nossa vida transformada para fazer a vontade dele. O que nós precisamos fazer, o que nós precisamos mudar em nossa vida para agradar a Deus. E falando em mudanças, é isso que Jesus faz na vida daquela mulher. Enquanto o fariseu condenava a mulher, Jesus estava preocupado em transformar a vida daquela mulher. Olha comigo o versículo 48. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Sabe, o homem de Deus não teve preocupação alguma em aproximar aquela mulher de Deus. O fariseu não teve preocupação alguma em ajudar aquela mulher e mudar a vida daquela mulher e mostrar a Deus para aquela mulher. O fariseu apenas queria distância daquela mulher. Ela não era nem digna de estar na presença dele. Jesus é o contrário. Jesus aceita o toque daquela mulher. Jesus aceita as lágrimas de arrependimento daquela mulher. Jesus aceita o sacrifício que aquela mulher fez. Jesus aceita o gesto de amor daquela mulher. Amar a Deus é uma parte fundamental para se alcançar o perdão e a transformação de vida. E é isso que aquela mulher está fazendo.
E Jesus quer perdoar e transformar vidas. Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Jesus estava perdoando os muitos erros do passado daquela mulher. Mas Jesus não parou aí. Vá em paz. Jesus está dando àquela mulher a paz, a tranquilidade, a segurança que ela precisava para viver uma nova vida em Jesus Cristo. Jesus está mudando a vida daquela mulher. E aí eu me pergunto, e eu quero te perguntar nessa manhã: qual tem sido a nossa atitude diante dos pecadores? Qual tem sido a nossa atitude diante dos não cristãos? Daquelas pessoas que ainda não se converteram? Nós temos condenado as pessoas ou nós temos aproximado as pessoas de Jesus Cristo? Nós temos julgado as pessoas ou nós temos demonstrado o amor de Jesus por elas? Jesus quer perdoar e transformar a vida de cada pessoa nessa terra. Jesus quer que o perdão dele chegue a cada pessoa aqui em Campo Grande. E Jesus quer transformar a vida de cada pecador que existe aqui em Campo Grande. E nós, eu e você, nós precisamos ser instrumentos de perdão e transformação de vida. Nós precisamos levar a mensagem do perdão e da transformação de vida que Jesus traz, que Jesus trouxe durante a vida dele. O nosso papel não é condenar as pessoas, o nosso papel não é julgar as pessoas, mas o nosso papel é mostrar o amor de Jesus por elas. É levar uma mensagem de perdão, é levar uma mensagem de transformação de vida. Pois essa era a vontade de Jesus e continua sendo a vontade de Jesus. Nós não podemos ser os juízes que condenam as pessoas, mas nós precisamos levar a mensagem do Evangelho e do amor de Deus para as pessoas que estão lá fora. Jesus tem o desejo e o poder de perdoar e transformar vidas. Eu quis trazer no começo da manhã história de homens que foram perdoados e transformados por Deus, por Jesus Cristo. Nós vimos brevemente a história de Jacó, um enganador, quase um ladrão, que virou o pai das 12 tribos de Israel. Nós vimos a história de Moisés, um assassino, que virou o profeta que libertou Israel da escravidão no Egito. Nós vimos a história de Davi, que cometeu o adultério, que planejou a morte do marido da mulher com quem ele tinha adulterado. Mas ele só se tornou um homem segundo o coração de Deus, no momento que ele se arrepende desses 2 pecados que eu citei. Eu falei de Pedro e Paulo, 2 homens violentos, 2 homens agressivos, que ao se encontrar com Jesus Cristo, se tornaram os 2 maiores pregadores do início da igreja. Nós falamos da mulher pecadora, que teve a sua vida transformada quando encontrou Jesus Cristo. Deus e Jesus Cristo foram capazes de perdoar e transformar essas vidas, esses passados terríveis. Por que Jesus não seria capaz de perdoar e transformar a sua vida? Se Jesus foi capaz de mudar tantas vidas no passado, por que Jesus Cristo não seria capaz de transformar a sua vida ou a vida de alguém que você ama? A mensagem que eu quero levar para vocês, que eu quero deixar para vocês, é que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar
os pecadores, como eu e como você. E agora, nessa manhã, a maior cura que Jesus quer fazer é perdoar e transformar vidas. Que nessa manhã, a nossa decisão seja de se aproximar de Jesus, de buscar estar na presença de Jesus, de arrependimento, de sacrifício. E para você, meu irmão, que você já é cristão, que você já aceitou Jesus Cristo, que nessa manhã a sua decisão seja de levar a mensagem do amor, do perdão e da transformação que Jesus Cristo quer fazer nas vidas das pessoas. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, como é bom, Pai, estarmos na sua presença nessa manhã. Como é bom, Pai, sabermos do amor que o Senhor tem por nós. Como é bom, Pai, sabermos do perdão, da transformação de vida que o Senhor já fez em cada um de nós e que o Senhor quer continuar trabalhando em nossas vidas, Pai. Neste momento, Pai, quero pedir que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos use, Pai, para levar a mensagem do Evangelho, para levar a mensagem do perdão e da transformação de vida para aquelas pessoas, Pai, que estão lá fora, que nós amamos, que nós conhecemos, e as pessoas, Pai, que o Senhor vai colocar em nossos caminhos, na nossa vida, Pai. Que de fato cada um de nós seja um servo verdadeiro do Senhor e um instrumento nas suas mãos, espalhando a mensagem do amor, espalhando a mensagem do perdão, espalhando o seu Evangelho, Pai. Quero entregar neste momento a vida de cada um de nós, Pai, em suas mãos. Que seja feita a sua vontade em nossas vidas, Pai. Se Jesus Cristo não voltar, Pai, que possamos estar reunidos o mais breve possível como a sua igreja novamente, Pai. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém.